Estrangeiros no futebol brasileiro. Tem de mais, tem de menos ou vocês só estão sendo chatos? Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Hoje para comentar um comentário, né? Eu me deparei com um corte do programa do Galvão Bueno, em que o Casagrande tomou a palavra e foi falar sobre estrangeiros no futebol brasileiro e desenvolveu a sua tese. Para mim, assim, uma péssima opinião, com argumentos muito rasos, mas a gente vai tratar, assim, do caso e respeitosamente, né? Estou falando aqui da opinião dele e não da pessoa. Por favor, né? Vamos aqui tentar pelo menos estabelecer um limite, para não ultrapassar esse limite. Falaremos aqui do tópico em si, por mais que possa discordar, e eu discordo de quase tudo que o Casagrande fala relacionado a futebol, mas hoje falaremos do tema sobre futebol brasileiro e estrangeiros. Antes disso, aquele pedido para você, por favor, curtir o vídeo, compartilhar com os amiguinhos, com as amiguinhas, se inscrever no canal. Muita gente que assiste ao canal não está inscrito e às vezes você nem percebe. Pô, só clica aí e depois você deixa o seu comentário dizendo se você concorda, discorda, qual é a sua opinião sobre o tema, também é importante. Eu desenvolvi um pouquinho nas redes sociais, fiz vídeo no Instagram, postei lá no Twitter e muita gente também tem tese, então estou curioso também para ler a sua tese, ouvir o que você tem a dizer, até debatir com muita gente que está numa linha mais de concordar com o Casagrande, mas precisamos pelo menos falar sobre isso antes que vire verdade absoluta, que é o que mais tem me incomodado. Portanto, vou chamar aqui a segunda tela para a gente primeiro ouvir, né, e depois reagir. Estrangeiro, não do... Todo mundo à vontade. Como nós estamos falando do futebol brasileiro, eu vou entrar na linha dos jogadores estrangeiros, no número de jogadores estrangeiros. Quando eu cheguei na Itália, eram 2 estrangeiros por time. Só podiam ter 2 estrangeiros por time. Na minha segunda temporada, aumentou para 3, já fizeram uma revolução lá. Os jogadores italianos fizeram uma revolução, mas ficaram 3. Nesse tempo, a seleção da Itália foi disputando Copas do Mundo, foi campeã em 2006. Quando abriu a comunidade europeia... Porque foi a lei do Bosman. A lei Bosman, que aí ficaram... A maioria dos países não eram mais estrangeiros, eles podiam transitar... Mas da comunidade europeia. A comunidade europeia. A Inter de Milão, por exemplo, ela foi campeã da Champions League, campeã do mundo, sem nenhum italiano dentro do time. Eu transmiti o jogo. Então, sabe qual foi o resultado disso? A Itália não disputou uma Copa do Mundo. 2 Copas do Mundo da Itália fora da Copa do Mundo. Porque não tem como pode revelar acontecer com o jogador. Brasil. Você não consegue revelar o jogador. Bem, temos muito a falar, né, coitado do Luxemburgo aqui. Até acho que, sim, faltou contraponto no programa. Faltou pessoal, pelo menos, parar e perguntar, pô, vem cá, mas a linha do tempo está pelo menos correta, né? E ninguém desenvolveu, assim, ninguém bateu de frente. Não estou nem dizendo aqui para o programa ter áreas mais polêmicos, apesar até de ter o Neto lá, né? Mas foi um negócio aqui que me incomodou, cara, porque já não é de hoje, né, que tem uma corrente contra estrangeiros dentro do futebol brasileiro, né? Começou principalmente quando técnicos vieram e começaram a fazer sucesso. Pois bem, né, se chama reserva de mercado, e para não falar até outras coisas aqui, porque não tem como provar, né, então a gente também não precisa ir, mas vimos também xenofobia, não individualizando aqui, mas a gente viu por aí, né, em algumas críticas, né, desde o sucesso de Jorge Jesus, Abel Ferreira, né, portugueses, argentinos no futebol brasileiro, como alguém vem aqui ensinar os pentacampeões. Pois bem, está acontecendo um movimento parecido, que acho que não chegou nesses finalmente ainda, mas está surgindo esse movimento em relação ao limite de estrangeiros no futebol brasileiro, que começou lá, tinha 5, subiu para 7, agora temos 9 estrangeiros. Enfim, ache você bom ou ruim, é uma realidade, e dizer para vocês que a gente não está nem perto da realidade mundo, da realidade principalmente Europa, que foi retratada, né, pelo exemplo do futebol italiano, pelo Casagrande e Galvão. Eu só queria chamar a atenção para, primeiro, uma linha do tempo aqui, né? Eles citam Bosman. A Lei Bosman, que foi criada em 1995, um jogador belga, Jean-Marc Bosman. Enfim, acho que não tem por que desenvolver aqui, tem muito conteúdo na internet explicando sobre, mas, resumidamente, a partir de 1995, o jogador ficou
dono do seu passe, digamos assim. Ele não precisava de uma autorização de um outro clube no fim do seu contrato para ele se transferir. Então, livre mercado. E a livre circulação também de jogadores da Europa dentro de países que pertenciam à União Europeia, não necessariamente todos ali da Europa, mas isso facilitou e eu acho que foi uma grande mudança na globalização do futebol, fez com que países mais ricos passassem a acumular mais dinheiro e, consequentemente, atrair mais estrangeiros e atraíram os melhores estrangeiros de cada país. Então, a liga foi melhorando, deu um salto e a gente saiu de uma realidade que tinha futebol holandês, futebol português, países do leste europeu até chegando longe em Champions League, sendo eventualmente campeões, para o que a gente chama hoje ali de top 5 ligas, e até mesmo dentro das top 5 ligas, algumas fizeram um trabalho melhor que outras. A gente tem aí, por exemplo, como um grande caso de sucesso a Premier League, mas o campeonato italiano também tem entre os principais, o alemão, o espanhol e por aí vai. Em 95 aconteceu essa grande revolução no futebol. E o Casagrande cita a Copa de 2006 como, né, se a Itália ainda vivesse aquela realidade antiga. Não, né, já eram 11 anos seguintes, a Lei Bosman já tinha mudado muita coisa, tanto que, aí eu separei também aqui alguns links, eu fui aqui nesse bom site YouGol, na temporada 2005 e 2006, dos 3 principais times do futebol italiano, Juventus, Inter e Milan. A Juventus foi campeã daquele ano, mas perdeu o título nos tribunais, no escândalo. Fui pegar o elenco desses times, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Quantos italianos estavam, né, na Juventus? Olha só quantos italianos. A ordem aqui está por minutos, tá? Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, que, abre aspas, ou abre aspas não, né? Parênteses, ele não é italiano, ele é argentino naturalizado italiano. Então já tínhamos um naturalizado na seleção italiana que ganhou a Copa do Mundo. Já vou bater o elenco aqui da Itália. Mas Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, Del Piero e um dos 2 goleiros, vai, Abbiati ou Buffon. Então, 5 titulares da Juventus sendo italianos, ou seja, 6 estrangeiros, maioria. Inter de Milão, que acabou sendo a campeã italiana. Aqui a ordem por minutos. O único italiano entre os 12 com mais minutos foi o Materazzi, que foi para a Copa do Mundo. Vocês vão lembrar, evidentemente. A Inter que tinha Adriano, Júlio César, Cambiasso, Samuel, Zanetti, Figo, Stankovic, Veron, Obalba Martins, o Córdoba. Tá batendo alguma coisa aí? Não tá, né? 10 jogadores da Internazionale de Milão em 2006, ano que a Itália foi campeã do mundo e a Inter campeã italiana, eram estrangeiros. 10 titulares. Milan, né? Milan também é clube que ganhou finalista da Champions League de 2005, campeão de 2007. Vamos lá. Italianos: Pirlo, Gattuso, Nesta e Gilardino. E o Pippo Inzaghi, né? Maldini também acho que a gente pode considerar, né? Apesar de não ter ido para a Copa de 2006. Né? A gente tinha aqui alguns jogadores importantes. Mas titulares mesmo, Nesta, Gattuso e Pirlo. E o Gilardino, né? Aqui a memória pode me trair, eu não sei se o Gilardino jogava com Cheva. Imagino que sim, né? Tem uma diferença brutal já de minutos do Inzaghi para o Gilardino, por exemplo. Mas é isso. Maioria, mais uma vez, estrangeiros. Dida, Seedorf, Kaká, Kaladze, Serginho e Shevchenko. E Apstan também. Então, os 3 principais times da Itália em 2006, ano que a Itália foi campeão, tinham maioria de estrangeiros. Maioria. No Campeonato Brasileiro, a gente pode ter 9 jogadores relacionados. Não significa que eles serão maioria dentro do time titular. E dentro do elenco, definitivamente, não são maioria, né? A Itália, para jogadores da União Europeia, sem limite estrangeiro, o limite de estrangeiro para eles é jogadores fora da Europa, que são os extracomunitários, uma regra que tem até hoje lá na Itália. Você tem também limite de contratações por janela. Também não estudei isso aqui a fundo para tentar falar com vocês e também não é o ponto, né? O ponto é que já em 2006 a linha do tempo não bate. Os clubes italianos tinham, em sua maioria, jogadores estrangeiros. E aí aqui está a seleção italiana com todos os atletas. Isso não impediu, né,
o fato de termos muitos estrangeiros, mais de 130 estrangeiros na Liga Italiana, esse dado eu fui atrás, mais de 130 estrangeiros na Liga Italiana naquela temporada, isso não impediu a Itália de ser campeã do mundo e de ter revelado, né, nos anos anteriores jogadores importantes, né? O De Rossi aqui era jovem na época, a defesa, né, que tinha... Não, o Materazzi já era mais veterano, sim, mas até se ordenar por idade aqui, né? De Rossi, Gilardino, era um pouco mais jovem, e o resto do elenco ali indo na faixa ali de 27, 28 anos, muita gente com 28, 29, né? Isso não impediu a Itália, né, de formar o seu time campeão em 2006. E até porque, assim, de novo, a gente às vezes tira campanha de Copa do Mundo como uma super regra para o futebol mundial, né? Então, a partir de agora é isso que funciona, é isso que acontece. Mas, gente, a Copa do Mundo ainda continua sendo um torneio de 7 jogos. Que, como as pessoas gostam de usar exemplo de Copa, cabe, às vezes, a gente botar uma lupa e até se perguntar, pô, é isso mesmo? Né? No caso, a gente está vendo aqui que não é. E se a Itália, posteriormente, né, ou seja, disputou Copa em 2006, né, em 2010 cai na fase de grupos, 14 também, 18 e 22 ela não vai. Ninguém parou para se perguntar, né, ou para fazer essa pergunta ao Casagrande e a outros que embarcam nessa, será que a Itália não parou de olhar para sua base, para como revelava jogadores, como era a estrutura da seleção? Será que ela não se preocupou com isso? Porque ao olhar para outras seleções europeias, outras seleções do mundo, essas seleções continuaram revelando jogadores, né? Não pararam de revelar, e todas as ligas dessas seleções, sem limite para estrangeiros, né? ou com limite, né, bem condescendente, bem esticando a corda, porque eu acho que a gente se perdeu aí, eu acho que no centro da crítica, da análise, passaram a olhar para a presença de estrangeiros na liga, quando na verdade às vezes o problema está na própria seleção e também ao montar, né, escolher comissão técnica. Às vezes a gente sabe também que uma Copa do Mundo pode ser ganhada ou perdida por além do fator sorte, azar, mata-mata, 7 jogos, naquele mês está todo mundo bem, ninguém se machucou, etc. Tudo isso que acontece, né, que está ao redor de uma Copa do Mundo, às vezes você montou, um técnico fez uma convocação ruim, deixou um jogador fora, as coisas mudam, as margens são pequenas em Copas do Mundo para a gente tratar como verdade absoluta. E chamo a atenção aqui mais uma vez, Camoranesi, a Itália se beneficiou de ter um estrangeiro em sua liga, né? Se beneficiou diretamente, porque o Camoranesi nasceu em Tandil, na Argentina, e fez a sua carreira como jogador lá na Argentina, passou pelo México, né? E aí foi para a Itália, para o Verona em 2000, depois que ele vai para a Juventus em 2002, e aí faz boa parte da carreira dele na Juve, e ele joga a Copa em 2006 como atleta da Juve, um argentino naturalizado italiano. Assim como o Trezeguet, um francês, um argentino naturalizado francês, tanto que o Camoranesi volta, né? Vai jogar depois no Lanús e no Racing, ele era argentino, né? E a Itália se beneficiou disso. E pouca gente lembra também que mesmo que a Itália tenha ficado fora de Copas, e isso é muito grave, em 2021 a Itália foi campeã da Eurocopa, né? Bota aí em negrito, fonte 32, Comic Sans. A Itália foi campeã de uma Eurocopa com 3 brasileiros no seu elenco. Emerson Palmieri, Rafael Toloi e o Jorginho. O Jorginho que foi um dos melhores jogadores, tinha gente que dizia, loucura, né? Mas que o Jorginho foi o melhor daquela temporada e o melhor jogador daquela Eurocopa. E a Itália foi lá e se beneficiou mais uma vez. Fora que se a gente for voltar na história, década de 30, né, 34, 38, e depois também o caso Mazzola, assim, a história é contada também por naturalizações e é uma questão até socio-geopolítica que isso transcende até o futebol e essa questão de estrangeiro, né? A gente vai para um caminho aí que
eu acho que foge um pouco do cerne, que é a gente discutir, de fato, a influência de estrangeiros na liga em revelar jogador ou não. E, assim, pelo que está muito claro para mim que não é. Né? E vamos para mais exemplos, portanto. Deixa eu pegar aqui essa matéria do The Athletic. Ela foi, para quem não sabe, isso é um excelente site. Fazem reportagens com profundidade, né? Tem que assinar, eu assino. E na véspera da final da Euro, essa que a Itália ganhou, da Inglaterra, eles fizeram uma reportagem como o St. George's Park se tornou Oxford e Cambridge, né? Faculdades famosas, cidades com faculdades famosas do futebol inglês. A Inglaterra olhou para a base, ela teve o carinho que a Itália não teve, que a Itália talvez tenha olhado para outras coisas, enfim, Federação Italiana, né? Dizendo aqui. A Federação Inglesa, cansada de apanhar, ficou fora da Euro 2008, montou o seu projeto, que era construir um centro de treinamento nacional, que se chama St. George's Park, e que rendeu muitos frutos. Já rendia em 2021, e a gente tem essa impressão mais latente, mesmo que a Inglaterra não tenha ganhado títulos. Porque, mais uma vez, torneio de tiro curto não pode ser balizador. O que a gente observa é a profusão, a quantidade de jogadores ingleses que passaram a se destacar, não só na Premier League, como também no estrangeiro. Olha aí, indo para outras ligas. Né? É o caso do Bellingham, por exemplo, no Real Madrid, e do Harry Kane no Bayern, mas temos vários outros ingleses já espalhados pela Bundesliga, Campeonato Italiano. Tá aí o Alexander-Arnold, pode pintar no Real Madrid em breve também, etc. E essa matéria é muito legal, porque ela conta como foi a história, né, o que levou a Inglaterra. Né? Só pegar aqui o iniciozinho aqui do texto. Em 2007 para 2008, quando a Inglaterra já amagava 41 para 42 anos de jejum, desde a Copa de 66, a FA, né, a Football Association, se deparou com duas decisões de grandes investimentos. Resolveram dar uma grana no Fábio Capello, treinador italiano. Olha como as coisas assim vão se relacionando, né? E fala, Fábio Capello, faça um milagre aí. Você já não é bom, né? Você não é o brabo. Faça um milagre aí, e deram uma nota para ver se ele poderia transformar a Inglaterra numa potência ou num time mais competitivo. Não deu certo. Mas naquele mesmo ano, eles iniciaram um projeto, que era o Centro Nacional de Futebol, St. George's Park, que custou 80 milhões de libras, né? 50 milhões a mais que o orçamento original. Então, eles montaram uma super estrutura, 2 horas e meia de Londres, mais ou menos, de carro, e foi uma decisão motivada pela ausência da Inglaterra na Eurocopa de 2008. Na época, 16 seleções, mais difícil de classificar, mas a Inglaterra, em tese, entrava direto, né? E não entrou, e eles perceberam, cara, a geração ficou velha de 2006, né? Que era a geração dourada. E, pois bem, será que a gente não está revelando? Né? O que a gente vai fazer a respeito? Vamos cuidar aqui da nossa base. E vamos criar uma estrutura para a gente conseguir desenvolver esses atletas, né, os talentos, né, desde base mesmo, desde a molecada. Né? E eles criaram uma baita estrutura que, enfim, quem tiver acesso, obviamente, olha só, esse é um dos campos, né, e tudo mais. É uma reportagem bem completa, que eu achei bem interessante. Assim, eles contam aqui assim, muitos detalhes, mas é o ponto de partida, foi o ponto de partida para que hoje, aqui na foto, até Sancho e Mason Mount, os jogadores que faziam parte daquela geração, mas que não vingar é forte. Mas hoje a gente pode dizer que eles não estão na primeira prateleira de jogadores ingleses. Né? O Mason Mount está escanteado ali no Manchester United e o Sancho está tentando recuperar o prestígio dele lá no Chelsea. Mas olha só a quantidade de jogador inglês que temos hoje em primeira prateleira das suas posições, ou jogadores destacados, né? Nem que seja assim nos seus clubes, nas suas ligas, né? Bellingham, Harry Kane, para mim esses dois estão no top 10 jogadores do mundo, tá? Então só isso já é assim, não pode ser coincidência. Saka, Declan Rice, Alexander-Arnold, Cole Palmer, entre outros, né? Alguns, essa temporada não tá tão bem, esse outro tal. A gente mede pela quantidade, né? Fora, assim, vários e vários e vários jogadores ingleses que estão bem situados e não estão perdendo espaço para estrangeiro, né?
isso não é uma regra. Todo clube vai ter estrangeiro, e a Premier League, um outro ponto importante para a gente tocar também, é a Premier League, em determinado momento, em vez de limitar estrangeiros, ela impôs um mínimo de jogadores formados no país e no clube na lista de inscritos da Premier League. Ou seja, atualmente são 25 inscritos na Premier League. Desses 25, 8 precisam ser formados no país, na Inglaterra, pode ser formado por um outro clube. Desses 8, 4 precisam ser formados no próprio clube. Então, a motivação para você formar já vem daí. Em vez de você impor limite ao estrangeiro e cercear ali uma troca cultural, que é sempre benéfica, ela fomentou, né, que a Inglaterra passasse a produzir mais. E eu acho que a nossa resenha, né, a nossa crítica, mas eu não acho que nem seja tão necessário, porque o futebol brasileiro vive outra realidade, né? A Premier League, os clubes não precisam vender. A gente precisa, então a gente já entendeu, vários clubes brasileiros já entenderam que para conseguirem manter a roda girando, né, e girando bem com WD-40, né, assim, tá tudo tinindo, tá tudo bonitinho. Por que eu fiz essa publi aqui? Eu não entendi, enfim. Alô, você da WD-40 que está me assistindo, se quiser fazer uma publi, também. Os clubes brasileiros já entenderam que precisam vender bem, né, para continuar pagando, bancando, né, os super elencos que estão por aí. E isso está no nosso DNA. Então, um clube brasileiro grande que ainda não se tocou, está para trás, né? Fica para trás porque ele é obrigado praticamente a acertar em todas as contratações para se manter competitivo. E alguns clubes, né, eu vou citar aqui o caso do Flamengo, que está muito rico, talvez tenha negligenciado um pouco, não a formação dos atletas, que a base do Flamengo sempre revela, mas a inclusão deles no time titular. Sei lá, Matheus França, o Wesley hoje é da base e está presente, porque eu acho que o Wesley saiu atropelando a concorrência ali na lateral em determinado momento, mas o Flamengo talvez não tenha se preocupado em encaixar jogadores da base no time principal. Matheus Gonçalves é um jogador que tem pouca minutagem, poderia estar sendo melhor desenvolvido, mas, enfim, não tem nem como culpar, porque o Flamengo ainda assim consegue fazer grandes vendas e tem ótimos jogadores no seu elenco principal. Então, acho que isso não é uma questão. Os jogadores, se eles não estiverem encontrando espaço, eles vão sair, né? E os bons mesmo, né? Os fora de classe, tá certo, né? Fora de classe e os extra classe, eles saem mais cedo, se for o caso, né? Aí é um problema que eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais afetado do que a seleção brasileira. A gente perde os nossos atletas muito cedo, eles são formados na Europa. Aí vai para uma outra discussão, né? Como eles são formados, que tipo de jogador a gente está formando para exportar e lá só querem ponta, então a gente só forma ponta. Essa é uma outra discussão. Mas eu não vejo sair menos jogador, né? Não tem nenhum dado que prove isso. Então é difícil corroborar com essa tese, sabe? É difícil concordar. Até porque é isso, o número de estrangeiros no brasileiro, né, mesmo com um limite de 9, não atingiu ainda 25% dos jogadores totais, né, nem um quarto. E na Premier League e na Série A italiana temos 67% de estrangeiros. E, cara, olha a diferença, né? A Premier League não para de formar jogador como nunca na sua história, né? A seleção inglesa. E a quantidade de estrangeiros não é um problema. Então, parece ser, né, aquela brincadeira de no correlation, né, aquele gráfico, né, não é causa e consequência, assim, não são coisas relacionadas, não são problemas relacionados. E a gente está aqui discutindo se tem estrangeiro demais no futebol brasileiro sem embasamento, simplesmente porque virou verdade absoluta, status quo, né? E ninguém parou para pensar, por exemplo, que temos 9 estrangeiros, né, um limite de 9 estrangeiros, muitos clubes ainda não chegaram a esse limite. Os próprios clubes também, ao contratarem jogadores veteranos, brasileiros, supervalorizados, que estão em fim de carreira, esses jogadores que ganham 500 mil, 600 mil reais de salário, também não estão tirando espaço os jogadores da base, né? Ou só vale para os gringos? Por que essa discussão só está em torno dos gringos, né? Então, no fim das contas, eu acho que a gente precisa sim fomentar a base,
mas eu acho que isso não seja um problema, porque os clubes brasileiros já vêm fazendo isso há vários anos. O Brasil continua produzindo muitos e muitos jogadores, volto a dizer, em determinadas posições mais, outras menos, mas isso aqui é outra discussão. Mas eu acho que vale a gente se atentar a esse fato de a Premier League consegue, né? A seleção inglesa consegue, a seleção espanhola consegue, a seleção alemã consegue, a seleção portuguesa consegue, a seleção francesa consegue. Isso não é um problema para eles, né? Por que seria para a gente, né? Vamos pensar direito a respeito. Só queria trazer aqui essa discussão porque é muito rápido para isso virar a verdade absoluta, sabe? E isso seria um grande incômodo, porque eu não vejo absolutamente nenhum problema. É ótimo para o futebol brasileiro poder trazer até jogadores da Europa, de países que a gente não está acostumado, de repente países africanos. A gente passa a ter, de fato, uma união, né? Vira uma torre de Babel. Sim, a gente passa a ter elencos um pouquinho mais parecidos com os elencos europeus, né? Daqui a pouco, o vestiário tá falando qual língua? Aí tem que hoje muita gente falando castelhano, espanhol, mas sei lá, daqui a pouco sabe-se lá para onde isso pode ir. Eu acho ótimo, desde que, né, seja fomentada também a base. As duas coisas podem coexistir, andar de mãos dadas, e assim o futebol brasileiro usufruir do que o futebol melhor pode oferecer. Valeu, era basicamente esse recado, tá? Não sobrou nenhuma aba aqui não. Fiz esse post aqui lá no meu Twitter, quem quiser acompanhar. Também fiz um vídeo no Instagram. Pois bem, fiquem à vontade, tá? E importante, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixe aí seu comentário o que você achou. Qualquer momento a gente está de volta. Diga sim aos estrangeiros no futebol brasileiro e diga sim também à produção de atletas da base. A base salva, a base é muito importante. Uma coisa simplesmente não está relacionada à outra. Tamo junto, hein? Aquele abraço. Tchau, tchau.